Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que são sistemas de equações. Hoje, nessa aula, eu vou ensinar só uma introdução, tá? Só explicar assim por cima usando a solução gráfica, né? Você lembra que solução gráfica dá um trabalhozinho de você fazer na mão, né? Mas usando aquele site fica muito mais rápido, né? Então, basicamente, gente, um sistema de equações é quando você tem duas equações com duas incógnitas, as mesmas duas incógnitas, tá? Digamos que um sistema, ele resume esse tipo de pergunta, ó. Motivação. Determine os valores de x e de y, tais que x mais y dá 8 e x menos y dá 2. Se eu subir aqui a tela, pronto. Sempre que eu te der um sistema de equações, ele vai fazer basicamente essa mesma pergunta. E essa pergunta aqui, gente, se você raciocinar um pouquinho, ó, dá para descobrir, né? Usando a lógica, dá para descobrir quais são os valores, né? Imagina dois números cuja soma dá 8 e cuja subtração dá 2. Você consegue me dizer que números são esses? Dois números cuja soma dá 8 e que a subtração daria 2, acho que é o 6... Não, pera. Para dar 8... 6... 5 e 3? É, né? 5 mais 3, ó. 5 mais 3 dá 8 e 5 menos 3 dá 2. Então, a resposta, o valor de x é 5 e o valor de y é 3. A solução seria 5 e 3. 5,3. Pronto, na lógica eu consegui fazer, eu consegui deduzir quais são esses dois números, né, que se encaixam nessas equações. Como que eu resolveria esse problema? Usando a solução por parâmetro, né? Fazendo um cálculo parametrizado, de modo que esse cálculo me diga o valor de x e de y. Vamos ver? Fazendo as contas, vai funcionar desse jeito. Primeiro, numa das equações, você vai parametrizar uma das letras. No caso, você vai isolar, tá? Você vai simplesmente isolar. No caso aqui, eu vou escolher, acho que a letra x para isolar. Se eu quero isolar a letra x, ó, eu vou pegar esse y que está somando e passar para o outro lado subtraindo, tá bom? Então, memoriza essa expressão aqui, ó, 8 menos y. Essa expressão é o valor parametrizado de x. X em função de y. O que eu vou fazer? Se eu quero que o valor de x e de y satisfaçam ambas as equações, então esse valor parametrizado de x, ele também tem que ser satisfeito aqui nessa equação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, ó, x menos y igual a 2, e vou trocar a letra x pelo parâmetro que eu acabei de descobrir. No caso, o parâmetro usando a letra y, vai ficar assim, ó, onde tem x você vai escrever 8 menos y, tá bom? Preste atenção. No lugar de x, eu escrevo 8 menos y. O resto da conta eu tenho que repetir. Menos y igual a 2. Vai ficar curioso, porque vai ficar menos y duas vezes, né? Ó. Esse menos y é o valor de x e esse menos y é da equação. Resolvendo aqui, como é que fica? Pega esse 8 que tem mais na frente e passa menos. Beleza? 2 menos 8. Fazendo as contas, ó, quanto é que dá menos y menos y? Menos y menos y dá menos 2y. E quanto é que dá 2 menos 8? Dá menos 6. Menos 2y igual a menos 6. Passo 2 dividindo, vai ficar menos 6 dividido para menos 2, que dá mais 3. Descobri o valor de y. Agora a questão é, se eu tenho o valor de y e a partir de y eu descubro x, então eu pego esse valor de y e substituo aqui para descobrir o valor de x. Então qual será o valor de x? 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5. Então, descobri o valor de x. Y é 3 e x é 5. Descubro que a solução vai ficar 3 e 5. Eita! Vamos fazer mais exemplos para praticar esse negócio aí, né, gente? Porque, assim, para começo de conversa tá bem estranho, né? Eu prefiro fazer de cabeça, né? O problema, gente, é que nem sempre você vai conseguir fazer de cabeça. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, determine a solução comum, né? A solução que pertence tanto à equação dessa reta, quanto a essa equação aqui, né? Ó, imagina duas retas. Aí você tem uma solução que é comum nas duas. Pois é. Nesse caso, se eu for fazer de cabeça, tipo, me diga uma soma que dá 12. Pode ser 10 e 2, pode ser 11 e 1, pode ser número negativo, né? Então, meio que eu não tenho um controle de modo que a multiplicação aqui, ó, tipo, multiplica por 2, subtrai e dá 3. Nossa, isso aqui tá muito difícil. Então, eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro isolar uma das letras aqui nessa primeira equação e pegar esse valor parametrizado e substituir na outra equação.
Beleza? Por quê? Melhor fazer o cálculo do que ficar endoidando, deduzindo a resposta, não é mesmo? O tempo que você perde tentando adivinhar quais são os números que se encaixam perfeitamente aqui nessas equações é o mesmo tempo que você levaria para fazer os cálculos algébricos. Bora fazer? Então aqui isola a letra x. Se eu quero isolar a letra x, eu vou pegar o y que está somando e passar subtraindo. Então x é igual a 12 menos y. Deixa eu fazer aqui com duas cores para ver se você entende melhor, tá? Ó, eu vou escrever aqui a letra x, ó, 2, aí eu vou escrever o x de vermelhinho, tá? Aí menos y, repete o resto, menos y igual a 3. Esse x de vermelhinho eu vou escrever 12 menos y com parênteses, tá? Então aqui onde tem x eu vou colocar aqui parênteses. E no lugar de x eu vou escrever a expressão 12 menos y, beleza? Para você não confundir, né? Então, ó, repete o resto. Repete esse 2 aqui na frente do x, que vai ficar na frente do parênteses multiplicando. Repete esse menos y aqui de preto e repete igual a 3. Pronto. Repara que quando você coloca parênteses, né, ó, de vermelhinho, fica meio que claro que tem que fazer chuveirinho, né, ó. Vai ficar 2 vezes 12 que dá 24, menos 2 vezes y, 2y. Repete o resto. Menos y igual a 3. Pronto, chegou aqui, pega esse 24 e passa para o outro lado, ó. Menos 2y menos y igual a 3 menos 24. Menos 2y menos y dá menos 3, né? Menos 3y igual a 3 menos 24 dá menos 21. Pronto, para terminar essa conta, você pega esse menos 3 e divide o menos 21. Y vai ser igual a menos 21 dividido para menos 3, que dá mais 7. Menos com menos dá mais. Descobri o valor de y. Y é 7. E se y é 7, ó, para a soma da 12 falta quanto? É só você resgatar o valor, né? Você vai pegar aqui, ó, 12 menos o valor de y, que acabamos de descobrir que é 7. 12 menos 7 vai dar o valor de x. 12 menos 7 dá 5. Pronto. Então a solução aqui o valor de x é 5 e o valor de y é 7. Nessa ordem, tá? X e 7. Essa aqui é a solução comum nessas duas equações. Muito massa, né, gente? Quando eu falo solução comum, gente, você tem que entender assim, ó. Isso aqui é um par ordenado, é como se fosse um ponto no plano cartesiano. Na verdade, é um ponto no plano cartesiano. E essa equação representa uma reta que passa por esse ponto. A grande questão é, uma reta ela é constituída de infinitos pontos. Um desses pontos também pertence a essa reta, porque você imagina que as duas retas se cruzam, né? São duas retas que fazem uma interseção, né? São concorrentes. Então elas têm um ponto em comum, e esse ponto em comum é a solução comum, né? E para você descobrir essa solução comum, uma saída boa, em vez de você ficar deduzindo de cabeça, né, tentando adivinhar, é você fazer por parametrização. A gente vai praticar bem mais isso aqui nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto eu quero que você entenda o que é um sistema. Um sistema de equações é exatamente isso aqui, ó. Né? Tá vendo aquela pergunta ali que eu fiz, ó? Determine a solução comum entre essa equação e essa equação. Essa pergunta eu posso resumir desse jeito aqui, tá bom? Sempre que você vê duas equações assim, agrupadas bem bonitinho, uma em cima da outra, com essa chave aqui do lado, é um sistema de equação. O objetivo é descobrir a solução comum, beleza? E como que você resolve esse tipo de conta, esse tipo de sistema? Existem várias formas de você resolver um sistema. Nas próximas aulas eu vou ensinar para vocês cada um, né? No caso da minha opinião, os melhores jeitos, tá? O melhor jeito para resolver cada sistema. Antes da gente ver a solução gráfica, né, de sistemas, primeiro eu quero falar para vocês quais são os métodos de resolução. Os métodos de resolução que eu vou comentar com vocês é o método da substituição, ou o método da parametrização, mesma coisa, parametrização, que foi o que eu resolvi aqui agora, e o método da adição, que é, na minha opinião, o melhor método, a adição. Um método bem prático, você usa artifícios algébricos para resolver um sistema de forma bem rápida e prática. A gente vai ver cada um deles em aulas separadas, tá? Agora vamos ver em solução gráfica. A gente vai agora para o meu computador, tá? Rapidão. Sim, como eu estava falando, nosso objetivo é representar nesse gráfico aqui, nesse plano cartesiano, né? Eixo X é o eixo horizontal, eixo Y é o eixo vertical. Lembra que eu falei que o par ordenado era X e Y? E X no caso era 4 e Y no caso era 3? Então vamos representar aqui nesse plano cartesiano o ponto, né, ó. Tem essa opçãozinha aqui de ferramentas, tá vendo? Aí tem essa opção aqui que é o ponto, ó. A gente clica nessa opção de ponto e a gente vai clicar nela e vai procurar o ponto 4 e 3 aqui no plano cartesiano. Bora lá. 4 e 3 é tipo assim, ó. 4 na horizontal e 3 na vertical. Então é como se eu estivesse aqui no 0, né? Ando 4 para a direita e 3 para cima. O ponto que eu quero é aqui, ó. Beleza?
Aí quando você clica aqui no GeoGebra, ele automaticamente já coloca a legenda, né, no ponto, ó. Essa letra A aqui que apareceu automaticamente, ela representa, é como se fosse o nome desse ponto, né? Só que, gente, ó, esse ponto aqui, ele representa o ponto 4 e 3, nessa ordem, tá? Certo? 4 na horizontal, 3 na vertical. E o legal aqui desse site do GeoGebra é que quando, por exemplo, você clica aqui do lado, ó, nessa calculadorazinha aqui, ó, você tá vendo que tem várias opções, né, ó? A calculadora, as ferramentas, né? Então, quando você clica na calculadora, ó, ele já diz pra você qual é os códigos que representam aquele seu ponto. Então você reparou que eu cliquei na localização geométrica, né, geográfica aqui, 4 e 3, aqui gerou o ponto A. E quando você olha aqui para a esquerda, ó, no cantinho aqui da esquerda, você está vendo que ele já coloca os códigos, né? Que é exatamente do jeito que a gente tinha calculado. Beleza, agora o que eu quero que você entenda é como que seria a solução gráfica, né, da equação que gerou esse ponto. Então eu vou escrever aqui, ó, nessa partezinha do que tem um mais, né, eu vou escrever x mais y igual a 7. Quando eu faço isso, gente, eu apertar Enter, ele gera para mim uma reta, tá vendo? Significa que essa equação aqui, x mais y igual a 7, ele está dizendo que x mais y igual a 7, né, a solução dessa equação é uma linha reta. Significa o quê? Nessa linha reta, gente, você consegue listar todas as possíveis somas que dão 7, ó. Deixa eu dar zoom aqui na tela para você ver, ó. Você tá vendo bem aqui, ó. Pega esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui tem coordenada 5 e 2, né? Então, 5 e 2 pertence a essa reta. Quer dizer que 5 mais 2 dá 7, né, gente? Aqui também vale aqui, ó. Não sei se você tá vendo aqui o 6 e o 1. Tá vendo, ó? 6 e 1 a soma também dá 7. Essa reta é como se ela listasse todos os infinitos valores que quando você soma, dá 7. E é tão legal porque ela diz também os valores decimais, ó. Se você aproximar mais, ó, ele começa a aparecer números decimais, tá vendo? Que quando você soma também dá 7, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, ó. A coordenada x é 4,5 e a coordenada y é 2,5, né? 4,5 mais 2,5 também dá 7, tipo assim. Então, são infinitos valores cuja soma dá 7. Agora, bora escrever aqui nesse gráfico a equação x menos y igual a 1. Eu escrevi, tá, ó. X menos y igual a 1. Quando eu apertar Enter, gente, ó, o que acontece? Ele gerou outra reta, né? Outra linha reta que tem essa equação escrita aqui, ó. X menos y igual a 1. Certo? E qual é a característica dela? É que ele lista todos os valores cuja subtração dá 1, né? Ó, pode olhar, ó. 3 menos 2, ó. 3 menos 2 dá 1. 2 menos 1 dá 1. 4 menos 3, né? Ela lista todos os valores cuja subtração dá 1, né? Só que no caso, gente, aqui eu quero que você considere as duas situações, né? Eu quero que você pense em dois números cuja soma dá 7 e dois números cuja subtração dá 1, né? E a resposta é esse ponto A, que é exatamente o ponto 4 e 3. Beleza? Toda vida que eu te der duas equações e duas incógnitas, você pode usar esse site para desenhar, né, meio que desenhar graficamente a solução das duas equações. Vão ser duas retas. Aí essas duas retas, elas vão se cruzar num ponto. E esse ponto é a solução das duas equações ao mesmo tempo, certo? Mas isso é considerando que as duas retas, elas se cruzam. Porque pode sim acontecer das duas retas não se cruzarem, né? De elas serem paralelas, né? Você lembra o que são retas paralelas? No caso, retas que quando você... Deixa eu ver se eu desenho aqui. São retas que elas nunca se encontram, ó. Deixa eu, por exemplo, escrever aqui x mais y igual a 11. Ó, pronto. Se eu colocasse aqui x mais y igual a 11, ó, você repara, deixa eu excluir aqui essa retinha, pronto. Beleza, dá pra ver aí na tela, ó. São duas retas que são paralelas, elas nunca se cruzam, ó. Quais são essas retas? A reta x mais y igual a 7 e a reta x mais y igual a 11, né? Elas são paralelas, não se cruzam. No caso, se eu fosse analisar essas duas equações, não teria solução, porque elas não se cruzam, beleza? Pronto, gente, eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Mas ainda tô na live para fazer a chamada, beleza?